Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. A nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 206 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema de hoje, gente, é medidas protetivas na Lei Maria da Penha. É a segunda edição sobre o assunto, a segunda edição seguida, na verdade. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. Não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações e de nos seguir no nosso Instagram, @legislação_integrada, onde temos novidade diariamente. O convite mais importante de todos, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os planos de leitura do Legislação Integrada e também ao nosso material semanalmente atualizado para você ter um estudo completo, atualizado, organizado de lei seca e jurisprudência, é o que você precisa para sua aprovação. Então vem fazer parte do nosso clube e, gente, vamos ter uma grande novidade. Em breve podem nos acompanhar que logo mais a gente vai trazer novidades aí nas nossas redes sociais. Mas sem mais delongas, com esse clima de suspense aqui no começo, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. É desnecessária a demonstração de subjugação feminina para o deferimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Gente, já conversamos bastante sobre medidas protetivas de urgência. Para quem não se lembra, escuta também o podcast da edição número 205, porque normalmente, quando há mais de uma edição sobre o mesmo tema, as primeiras edições são mais introdutórias, então demonstram melhor o que são essas medidas protetivas, quais são as suas principais características. Então nós vimos, por exemplo, que são medidas satisfativas, de caráter satisfativo, elas estão previstas lá, sobretudo no artigo 22 da Lei Maria da Penha, que traz um rol aqui que não é exaustivo. Enfim, várias características que são muito importantes. E essa tese 1 vai tratar sobre os requisitos para o deferimento das medidas protetivas de urgência, que estão lá na Lei Maria da Penha. E nesses casos concretos específicos que fundamentaram essa tese, os indivíduos se defenderam dizendo que, em face deles, não deveria ser aplicada uma medida protetiva, porque, na prática, na relação deles com as respectivas esposas, companheiras, etc., nunca havia existido nenhuma subjugação. Então, ele disse, olha, entre nós aqui, nós sempre fomos iguais, nunca houve aqui uma subjugação, ela sempre teve o dinheiro dela, a vida dela, fazia as coisas dela, então não existe aqui uma vulnerabilidade para a aplicação da Lei Maria da Penha. E aí, gente, esse tipo de argumentação pode encontrar respaldo? Não, gente, não encontra. Por quê? Porque a vulnerabilidade da mulher no ambiente doméstico é presumida. Então, não é necessária a demonstração de subjugação no caso concreto. Quais são os requisitos para a incidência da Lei Maria da Penha? Uma ação ou omissão baseada no gênero, que essa ação ou omissão seja no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto. O que quer dizer relação de afeto? Quer dizer que pode ser, por exemplo, um namorado e uma namorada. Não precisa ser marido e mulher, não precisa viver junto. Mas tem que estar ali em uma relação de afeto, enfim. Pode ser também, naturalmente, um irmão com uma irmã. Enfim, não precisa ser companheiro, Para que não fique a dúvida em relação a isso. E, por último, tem que ter por consequência, aí, por exemplo, a morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral, patrimonial, enfim, algum tipo de consequência daquela ação ou omissão que é baseada no gênero e no âmbito de uma unidade doméstica, familiar ou relação de afeto. Portanto, gente, verificar se existia ou não subjugação de um em relação ao outro na relação, isso daí é algo que realmente não faz sentido. Não é necessária essa averiguação para nenhum efeito
quando da aplicação da Lei Maria da Penha, já que essa vulnerabilidade ela é presumida pela lei. Gente, teses 2 e 3 serão analisadas conjuntamente. Tese 2. As medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de cautelares penais e, por isso, devem ser analisadas à luz do Código de Processo Penal. Logo, não há que falar em citação do requerido para apresentar contestação, tampouco em decretação da revelia nos moldes da Lei Processual Civil. Tese 3. As medidas protetivas deferidas com base no artigo 22, incisos 1, 2 e 3 da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, possuem natureza penal. Por essa razão, deve ser reconhecida a incompetência das câmaras cíveis para apreciar e julgar recursos propostos contra as referidas decisões. Vamos lá, gente. Nós temos aqui, no artigo 22 da Lei Maria da Penha, 6 incisos. Como eu já disse, 7 incisos. Como eu já disse, aqui não são medidas exaustivas. No caso concreto, pode ser tomada alguma outra medida protetiva. Isso daí não é algo que existe nenhum tipo de impedimento. O detalhe é, segundo o STF, o STJ também, 3 dessas medidas, ou melhor, 3 desses incisos, são cautelares de natureza penal e os demais têm natureza civil. Quais são as cautelares de natureza penal? São as de inciso 1, 2 e 3. Por que elas são de natureza penal? Porque, de alguma forma, existe nessas cautelares algum tipo de restrição à liberdade. Então, veja só. Inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de arma com comunicação ao órgão competente nos termos do Estatuto do Desarmamento. 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da ofendida. 3. Proibição de determinadas condutas, dentre as quais a aproximação da ofendida, seus familiares, testemunhas, até o limite mínimo de distância entre o agressor e estes. B. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. C. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, gente, aqui você vê uma verdadeira, tirando aqui o inciso 1, né? No inciso 1 você tem uma restrição à porte de arma, já é uma restrição à liberdade, né? Mas no 2 e 3 você vê realmente uma restrição à liberdade de locomoção, né? Então aqui fica ainda mais claro. Então o indivíduo vai sair do lar, você não pode nem chegar perto da casa que você morava. Você não pode aqui se aproximar da ofendida. Você não pode ter contato, entrar e fazer qualquer tipo de comunicação com determinada pessoa. Ou então você não pode frequentar o lugar onde a sua ex-companheira está. Então, veja só. Você não pode ir ao trabalho da sua ex-companheira, por exemplo. Então, aqui nós temos realmente medidas que têm um caráter penal porque elas adentram na liberdade do indivíduo. Já os outros incisos trazem medidas de natureza civil. Vamos ver quais são. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Então, olha só. A lógica aqui é civilista, né, gente? É questão de direito de visita, é questão de prestação de alimentos, comparecimento a programa de reeducação, acompanhamento psicossocial. Então, aqui é mais Nutelinha, né, digamos assim. Não existe aqui algo que vai interferir na liberdade do indivíduo. Ele vai ser, no máximo, aqui obrigado a pagar. Ele vai ter que fazer um acompanhamento psicossocial, psicológico. Ele vai ter que regular aqui que dias ele vai poder visitar as crianças. Então aqui não tem natureza penal, né? E aí, qual é o efeito disso?
O efeito disso é que quando se aplica uma medida protetiva de urgência dos incisos 1, 2 e 3, que são aqueles que têm natureza de cautelar penal, não há que se falar em tramitação de acordo com o Código de Processo Civil. Você vai olhar sempre para onde? Você vai olhar sempre para o Código de Processo Penal. Então aqui não existe revelia, não existe apresentação de contestação. O rito vai ser o rito do Código de Processo Penal. Então o indivíduo vai apresentar uma resposta escrita à acusação e etc. Enfim, vai correr de acordo com aquilo que está no Código de Processo Penal. E não tem efeito de revelia, né, gente? Não existe revelia no processo penal, não existe isso de você dizer, não apresentou uma defesa, vamos aqui então partir do pressuposto que tudo que a acusação falou é verdade. Isso daí não existe no processo penal, né? E o que a outra tese fala? Ela fala, olha, se aqui tem natureza penal, a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado ela é incompetente para apreciar um recurso proposto contra essas medidas. Então, o órgão fracionário do tribunal que vai julgar é aquele órgão fracionário especializado em matéria penal, não aquele especializado em matéria civil. Isso daí tranquilinho, né? Não tem muito aqui o que se discutir. Agora, gente, só para a gente poder dar uma aprofundadazinha aqui. Quais são os efeitos do reconhecimento da natureza penal dessas cautelares dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha? Veja só, de um lado protege a vítima, pois concede a ela um meio célere e efetivo de tutela de sua vida e de sua integridade física e psicológica, pleiteada diretamente à autoridade policial e reforçada pela possibilidade de decretação da prisão preventiva do suposto autor do delito. Olha só, para a vítima é legal. E para o acusado? De outro lado, protege o acusado, porquanto concede a ele a possibilidade de se defender da medida a qualquer tempo, sem risco de serem a ele aplicados os efeitos da revelia. Então, de um lado, protege a vítima, que vai ter um meio célere e efetivo de tutela, e do outro, protege também o acusado, que não vai ter contra ele os efeitos da revelia. Tese 4. A competência para a persecução penal de crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher é do juízo do local dos fatos. Se posteriormente a vítima requerer e obtiver medidas protetivas de urgência no juízo cível de seu novo domicílio, não ocorrerá prevenção nem modificação da competência para análise do feito criminal. Eu ainda não trouxe nenhum caso concreto hoje, então vamos para o caso concreto. O José e a Fabíola eram companheiros e eles residiam na cidade de Belém do Pará, juntamente com os filhos. Durante anos, Fabíola sofreu agressões, motivo pelo qual ela fugiu para a cidade de São Paulo. Então, realmente, ela foi para São Paulo fugida. Agora ela mora em São Paulo e ela passou por dificuldades financeiras. Então, ela compareceu ao Juizado da Mulher do Estado de São Paulo, narrou essa situação dela meio que de refugiada naquele estado e requereu que fosse fixada uma medida protetiva de urgência com a fixação de alimentos provisórios a serem pagos por quem? Pelo autor da agressão. E aí eu pergunto, o Juizado da Mulher de São Paulo é competente para conceder essa medida protetiva? Ele é competente. Onde é que está essa competência? No artigo 15 da Lei Maria da Penha. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta lei, o juizado, do seu domicílio ou de sua residência, do lugar do fato em que se baseou a demanda ou o domicílio do agressor. Quem é que vai escolher vai ser a ofendida. Agora a segunda pergunta. José, ele agrediu Fabíola, né? Ele, no mínimo, aqui cometeu um crime de lesão corporal, um crime decorrente da agressão, enfim, vai ter que se verificar aqui qual foi o crime praticado por José. Ele vai sofrer uma ação penal, não vai? É para sofrer, não é isso? E aí, vamos lá. Quem foi que primeiro ficou sabendo dessas agressões? Foi o juízo de São Paulo. Quem é que primeiro fixou alguma medida protetiva? O juízo de São Paulo. Quem é que vai ser competente para julgar a ação?
Agora eu peguei aqui um monte de gente que com certeza errou. Aqui, quem vai ser competente para julgar ação penal é o lugar do fato, artigo 70 do Código de Processo Penal. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, no lugar em que for praticado o último ato da execução. Onde é que esses atos foram praticados? Foram na cidade de Belém do Pará. Então, na cidade de Belém do Pará, o José agrediu a Fabíola repetidamente durante anos. Então, é lá que ele vai ser denunciado. Ah, professor, mas essa medida aí que foi deferida pelo Juizado de São Paulo não gera prevenção, não? Não, gente, não gera, né? Inclusive, a gente já viu que foi uma medida de natureza cível. Fixação de alimentos, medida de natureza cível. Não tem o que se falar aqui em prevenção de forma alguma. Aí você diz assim, professor, mas não seria mais benéfico para a vítima, não? Que fosse processado lá no município de São Paulo? Gente, vamos pensar aqui, né? Em primeiro lugar, isso daí ia ser só um motivo para poder o José precisar se deslocar para São Paulo. E é tudo que a Fabíola certamente não quer, é que esse senhor vá para São Paulo e possa ali descobrir onde é que ela mora, colocar a vida dela em risco. Então, não é benéfico de forma alguma, é melhor que ele fique lá onde ele está mesmo. E outra coisa, aqui estamos falando de uma ação penal, então nós precisamos ter um processo que facilite a elucidação dos fatos e, pela lógica, né, o melhor local para isso é exatamente o local onde houve a consumação do fato. Então, realmente, vai aqui para a regra, tá? A regra que está lá no Código de Processo Penal, artigo 70, local do fato. Tese 5. Compete à vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher julgar pedido incidental de natureza cível realizado em medida protetiva de urgência que envolva autorização para viagem ao exterior e guarda unilateral de infante. Então, aqui a gente volta lá no comecinho, eu falei para vocês, né, gente? Aqui no artigo 22 tem 7 medidas, mas essas 7 medidas não são exaustivas. Olha aqui um exemplo de uma medida protetiva de urgência que pode ser aplicada: o suprimento de autorização de viagem de infante para o inferior. E o que diabo é infante, professor? Infante é criança, né? De uma criança para o interior. Vamos aqui para um caso concreto. A Carla e o Mariano eram companheiros, bem como eles são pais de Tiago, criança de 2 anos de idade. Mariano praticou inúmeras agressões em face de Carla, o que a levou a procurar socorro junto à delegacia da mulher. A juíza do Juizado Especializado em Violência Doméstica, ao conhecer do caso, de imediato fixou medidas protetivas. E aqui, né, a gente sabe que até a delegada, né, poderia já fixar essas medidas protetivas, tá? Então a gente pode até pensar dessa forma, tá? A própria delegada fixou aqui medidas protetivas. Mas o Mariano, apesar dessas medidas protetivas, passou a perseguir a Carla, causando um verdadeiro temor pela sua vida e integridade física. Então veja só, né? Não funcionaram aqui, essas medidas não foram suficientes. Inclusive, mais na frente a gente vê que Mariano pode ser preventivamente preso, pode sofrer aqui uma prisão preventiva por descumprir, tá? Mas vamos lá, voltar por exemplo. A Carla, então, ela resolveu voltar para o seu país de origem. Ela era boliviana e realmente ela viu, não, aqui no Brasil para mim já deu, eu quero voltar para casa e eu quero levar meu filho Tiago, nada mais justo, né? Então ela requereu ao juizado especializado em violência doméstica o suprimento da autorização paterna para retirar a criança do país, porque a gente sabe que quando uma criança vai ao exterior, ela precisa de autorização de ambos os pais, não pode ir só com a autorização de um dos pais. Então, nesse caso aqui, ela pediu suprimento ao juizado especializado em violência doméstica. Vem a pergunta: é competente esse juizado especializado em violência doméstica? Ele é perfeitamente competente, como a gente vê lá no artigo 14. A competência do juizado especializado em violência doméstica é cumulativa, tanto civil quanto criminal, e a amplitude aqui ela tem o propósito exatamente de permitir que aquelas situações que estão relacionadas à violência doméstica, elas sejam bem tuteladas. Então,
Esse pedido ele tão somente tem que ter por fundamento a ocorrência de violência doméstica e, uma vez verificada essa situação, as medidas a serem aplicadas não se esgotam naquelas que estão expressamente na lei, como a gente já conversou repetidas vezes só hoje. Então, perfeitamente possível. Então, a questão da alegação da incompetência, dizer não, aqui tem que ser uma vara cível, tem que ser uma vara de direito de família, enfim, nada disso aí vai ter amparo perante o Poder Judiciário. A vara especializada em violência doméstica e familiar é sim competente para apreciar esse pedido, que, ao fim, é uma medida protetiva, de caráter urgente, inclusive. Então, é uma medida protetiva de urgência, sim. Tese 6. O Código de Processo Penal e a Lei Maria da Penha não fixam prazo para a vigência das medidas protetivas de urgência. Entretanto, sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, pois não é possível a eternização da restrição de direitos fundamentais. Vamos lá. Temos uma situação de agressão em termos de violência doméstica, tá bom? Foi fixada aqui uma medida protetiva de urgência. Qual é o prazo? O que a lei diz? A lei não prevê um prazo. Então a lei não diz, é por 30 dias, é por 60, é por 90. Não existe nenhuma previsão nesse sentido. Isso quer dizer que a medida pode ser fixada eternamente, perpetualmente? Não, né? Não pode. O que existe aqui, gente, é uma medida de caráter cautelar. Ela é vigente de imediato, mas apenas enquanto essa medida for necessária para os fins a que ela se propõe. Então, na prática, o juiz deve fixar. Não precisa dizer que vai ser por 30, 60, 90 dias, mas o ideal é que ele vá reavaliando no decorrer do tempo. Então, foi fixada hoje. Passaram-se meses, anos, nenhum tipo de comunicação, de outra tentativa de aproximação, de agressão, enfim. As coisas estão calmas, nada mais aconteceu. Passou aí já um bom tempo, é necessário manter? Não, né? Já não é necessário manter. Então, nesse caso que a gente trouxe aqui no material escrito, a medida foi fixada em 15 de janeiro de 2018, que foi quando o judiciário teve conhecimento da situação de agressão. E na sentença condenatória, o juiz disse assim, olha, você nunca mais se aproxime de Tereza. Você nunca mais. Então, aqui uma medida protetiva de caráter eterno. Nunca mais João pode se aproximar de Tereza. E aí essa situação chegou ao STJ através de um habeas corpus. E o STJ disse, olha, para sempre não, até porque não existe pena perpétua, né, no direito brasileiro. E isso daqui se aproxima muito do que seria uma pena perpétua. Então não é para sempre, mas é um prazo indeterminado. Então, João, você bateu em Tereza, aqui essa medida protetiva de impossibilidade de aproximação da vítima vai ser agora por prazo indeterminado, mas juiz de primeiro grau, por gentileza, reavalie essa medida a cada 90 dias em prévia oitiva das partes, e aí você vê se ainda existe ou não a necessidade de manutenção dessa cautela. A partir do momento que você perceber que já não existe, você retira, porque realmente não existe essa possibilidade de manter eternamente uma medida cautelar, uma medida protetiva de natureza cautelar. Tese 7. É indevida a manutenção de medidas protetivas de urgência na hipótese de conclusão do inquérito policial sem indiciamento do acusado. Então, vamos lá. A Isolda acusou o companheiro Marcos de supostas agressões cometidas no âmbito doméstico. De imediato foram fixadas medidas protetivas, dentre elas a proibição de Marcos se aproximar da suposta vítima. Ocorre que, no decorrer das investigações, não ficou evidenciado qualquer elemento que coadune com a narrativa de Isolda, de tal forma que o Marcos sequer foi indiciado pelos crimes que inicialmente lhe foram imputados. Então, veja só, correu a investigação e quando chegou aquele momento que o delegado indicia ou não o investigado, ele não o indiciou, porque disse, olha, aqui não existe nenhum elemento, realmente a gente fez aqui a investigação
e nada leva a crer que de fato essa agressão existiu. E aí, é possível manter essas medidas protetivas aplicadas mesmo com a falta sequer de indiciamento? O STJ decidiu que não, que realmente se não houve sequer indiciamento, não há possibilidade de manutenção. O que não se confunde com a afirmação de que, não havendo, por exemplo, uma denúncia ou uma ação penal, não é possível manter uma tutela de urgência aqui, né? Uma medida protetiva de urgência, melhor dizendo. São afirmações diferentes, tá? Deixa eu falar disso aqui com calma para poder você não confundir. Se alguém, por exemplo, lhe disser, olha, não há como manter uma medida protetiva de urgência sem que haja processo. Ou então, olha, não há como manter sem que haja denúncia. Isso aqui está errado. A medida protetiva, ela é independente da existência de processo, procedimento, denúncia, enfim. Mas aqui a questão é um pouco diferente. A questão aqui é, houve uma investigação e no momento oportuno sequer houve indiciamento. Por quê? Porque não havia elemento. E aí, realmente, em um caso como esse, já não há como você manter essa medida que foi inicialmente aplicada. Tese 8. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram tais medidas. Gente, aqui nós temos uma súmula, né? Súmula 588 do STJ. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, crime cometido contra a mulher ou contravenção penal também, tá? Contra a mulher com violência ou grave ameaça em ambiente doméstico, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vamos para o caso concreto. O Marcos agrediu sua esposa Isolda, motivo pelo qual foram fixadas medidas protetivas, determinando a sua saída do lar e a proibição de, eu coloquei aqui afastar-se da vítima, não, de aproximar-se da vítima, tá? A medida protetiva é de aproximar-se da vítima, eu vou modificar aqui no material escrito. O agressor, entretanto, descumpriu reiteradamente a segunda medida protetiva, aproximando-se da vítima e ameaçando. Primeiro ponto. Descumprir medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha é crime. Antes da Lei 13.641 de 2018 não era crime. Por quê? Porque apesar da existência de uma posição de que era crime de desobediência, essa posição nunca encontrou respaldo no STJ, posto que, para que exista crime de desobediência, não é possível que exista uma sanção civil ou administrativa para o fato. Então, se existir alguma sanção prevista para esse fato, crime de desobediência não será. Acontece que, diante dessa celeuma realmente que existia, foi inserido o artigo 24A, foi inserido lá em 2018 pela Lei 13.641, e a partir de então essa conduta de descumprir medida protetiva de urgência passou a ser expressamente prevista na Lei Maria da Penha. Então Marcos aqui cometeu um crime previsto no artigo 28A da Lei Maria da Penha. Vamos ler? Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei, detenção de 3 meses a 2 anos. E aí, gente? Nesse caso aqui, houve uma condenação por esse crime. É possível a substituição dessa pena privativa de liberdade, que é uma detenção aqui de 3 meses a 2 anos, por uma pena restritiva de direitos? Não é possível. Não é possível. Por quê? Porque está no âmbito aqui da Lei Maria da Penha e se aplica aqui a súmula 588 do STJ, já que o bem tutelado aqui pelo artigo 24A da Lei Maria da Penha é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram as medidas protetivas. Tese 9. O descumprimento de ordem judicial que impõe medida protetiva de urgência em favor da vítima de violência doméstica,
autoriza a decretação da prisão preventiva. Dito aqui de outra forma, o indivíduo descumpriu uma medida protetiva de urgência, descumpriu a ordem judicial, né? O que acontece? Ele acabou, então, de cometer o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Pergunta-se, é possível a decretação da prisão preventiva? É possível. Vamos para o caso concreto. Marcos agrediu sua esposa Isolda, motivo pelo qual foram fixadas medidas protetivas determinando a sua saída do lar e a proibição de afastar-se da vítima. O agressor, entretanto, descumpriu as medidas protetivas, indo até sua residência, quebrando o vidro da porta ao tentar entrar no local e proferindo ameaças de morte, inclusive na presença dos policiais que atenderam a ocorrência. Esse caso concreto aqui está bem específico porque aqui foi um caso concreto real, tá, gente? Primeiro ponto, cometeu crime sim, né? Desde a Lei 13.641 de 2018 é crime, está lá no artigo 24A. Em tese, é possível a decretação da prisão preventiva? Sim, porque nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada, seja para garantia de ordem pública, ordem econômica, por conveniência da ação criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso aqui de crime de violência doméstica contra a mulher, a custódia provisória aqui ela é cabível para garantir a execução das medidas protetivas que estão presentes na Lei Maria da Penha. Então, perfeitamente possível, um indivíduo quebrou o vidro, tentou entrar na casa e proferiu ameaças de morte em descumprimento de uma medida protetiva anteriormente fixada, então ele tem que passar uns diazinhos no xadrez para refletir mesmo. Tese 10. Cabe habeas corpus para apurar eventual ilegalidade na fixação de medida protetiva de urgência consistente na proibição de aproximar-se da vítima de violência doméstica e familiar, pois existe aqui uma limitação à liberdade de ir e vir do paciente. Tá bom, já conversamos aqui longamente que as medidas protetivas de urgência dos artigos 22, inciso 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha possuem natureza de cautelar penal. Por quê? Porque limita a liberdade de ir e vir do paciente. O indivíduo não pode se aproximar da ofendida. 500 metros a ofendida está num quarteirão, ele tem que ficar 5 quarteirões para lá. Isso é uma forma de limitar a liberdade de locomoção, né, gente? Então, se existe uma lesão à liberdade de locomoção, é possível impetrar habeas corpus? É perfeitamente possível, gente, é perfeitamente possível. E eu digo mais, além de esse indivíduo já está sofrendo ali uma lesão ao seu direito de locomoção, e aqui eu não estou dizendo que é justo ou injusto, eu estou dizendo que, de fato, em tese existe uma lesão ao direito de locomoção, né? Então, além disso, ele, se descumprir, ainda pode sofrer uma prisão preventiva. Então, ele pode, em um eventual descumprimento dessa medida, ser preso, né? Então, veja só, qual é a dúvida que existe aqui, se há ou não uma lesão e potencial lesão ainda maior ao direito de locomoção. Então, claramente, cabe sim habeas corpus. E, gente, por hoje foi isso. Foram 10 teses. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e te convido a continuar vindo aqui, ouvir nossos podcasts. Não deixa também de compartilhar para aquele amigo. É um projeto gratuito que eu faço aqui de todo o coração e que realmente ajuda muito no crescimento do nosso projeto como um todo, do Legislação Integrada como um todo, quando você compartilha para outras pessoas também conhecerem, quando você dá um feedback legal, dá uma indicação. Então, dá essa força aí que com certeza vai ajudar demais. Fica, por último, né, aquele convite que eu já não aguento mais fazer. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do nosso Clube da Lei e nos acompanha aí também nas redes sociais, tá bom? Eu aguardo vocês no próximo podcast. Até lá!